Irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical. Iremos agora dar continuidade no capítulo 2 da lição Adultos, onde a lição diz o seguinte: a cólera é o primeiro ato para o homicídio, ou seja, antes de eu matar alguém, antes de eu assassinar alguém, eu imaginei e arquitetei na minha mente, no meu interior, fazer algo. Então era isso que Jesus queria mostrar para as pessoas daquela época, para os escribas, para os fariseus e todos os seus ouvintes. Nós vemos aqui que Jesus ele vai na raiz do problema, ou seja, qual era a causa interna. Como eu já falei aqui, para alguém matar alguém, teria que primeiro arquitetar. Essa é a característica de um assassino em série, de uma pessoa assassina. Ele primeiro arquiteta. Com certeza você já viu alguém dizer o seguinte: eu odeio fulano. Né? A palavra odiar é muito forte. Tem pessoas que eu já vi alguém dizer assim, olha, se eu pudesse eu matava fulano. Eu odeio ele. Então uma pessoa dessa é um assassino, porque odiar o seu próximo, né? Nós vemos aqui na lição aqui que essa palavra odiar ela é muito forte. Então nós cristãos devemos evitar deixar essa raiz de amargura no nosso coração. O cristão não pode deixar a raiz de amargura no seu coração. E como nós podemos nos livrar disso? Recorrendo às Sagradas Escrituras. Então vamos lá, então a causa interna de cometer tal crime, ou seja, nós vemos que antes de falarmos, eu coloquei uma vez eu estava lendo um livro, eu não lembro qual foi o livro, que dizia o seguinte, o escritor, que antes de falarmos alguma coisa, o nosso cérebro, minutos atrás, já produziu o nosso pensamento, ou seja, antes de nós falarmos, o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele já produziu aquilo que nós falamos minutos atrás, não lembro quantos minutos, mas como o cérebro ele produz a nossa fala, aquilo que nós pensamos, nós falamos. Aquilo que o nosso ser, nosso coração está cheio, a boca fala. Então, antes de falarmos alguma coisa, o nosso cérebro ele já produziu aquela fala, aquele pensamento, minutos atrás. Então, só para não termos uma ideia de que realmente vem do nosso interior, certo? Ou seja, a palavra aqui do grego, orgizomenos, significa provocar, incitar a ira, ser provocado a ira, estar zangado. Então, tudo isso, estar enfurecido. O que Jesus queria falar sobre isso tem a ver com essa expressão aqui, olha, principis obista, que significa aquele que resiste aos inícios. No caso aqui, o princípio do homicídio, que é o que? O ódio. Então nós devemos resistir a esses princípios. O princípio do homicídio é o ódio, como já falei aqui, nós devemos evitar, resistir a esses princípios. Então era isso que Jesus estava falando. Então essa expressão aqui, príncipes obistas, significa resistir aos inícios. Nós devemos resistir àquele furor que vem de vez, aquela ira que vem de vez. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então nós devemos refletir. Uma vez um escritor dizia o seguinte, que se diante de uma grande situação nós pararmos para pensar durante 30 segundos, nós não entraremos numa confusão, porque quando nós meditamos, nós pensamos nas consequências. Então tem a ver com isso aqui. Ou seja, esse princípio do homicídio que é o ódio é a ira pecaminosa. Então tem a ver com isso. A lição fala no texto áureo que a palavra encolerizar significa se enfurecer. Então, e o que é a cólera? Como diz aí a lição, a cólera é um impulso violento. É um impulso violento, sem controle. Nós vemos aqui que Caim, ele mata Abel. E nós vemos que esse assassinato ele se iniciou ali no interior de Caim. A Bíblia diz por ter inveja, por ver o seu irmão Abel ser abençoado por Deus, então por inveja, lembra que a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então nós não podemos deixar raiz de inveja, raiz de amargura, raiz de ódio no nosso interior. E para evitar essas coisas nós temos que recorrer à palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra hebraica irar-se vem de chara,
que significa furioso, queimar ou inflamar-se. E eu coloquei aqui, olha, quais são as coisas que produz o homicídio? A inveja, o ódio, a cólera, o rancor, certo? Então nós vemos aqui que nós devemos evitar essas coisas. A palavra raca aqui tem origem no aramaico, que significa vazio, sem sentido, cabeça oca e estúpido. Então nós devemos chamar alguém de raca. A palavra moros diz aqui que significa touro, ímpio, incrédulo, idiota, retardado mental. Ou seja, Jesus disse que aquele que chama o outro de louco, que é o moros, que é o tolo, o incrédulo, o retardado mental, aquele que chama o seu próximo de louco, ele era digno de morte eterna. Que no hebraico significa que significa Gena. E esse Gena, para você ter uma ideia, esse Gena, certo? Ele era um vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém, e era um depósito de lixo, de cadáveres de pessoas consideradas indignas. Então, as pessoas eram consideradas tão indignas que eles não tinham nenhum enterro, nenhum funeral, eram jogados ali naquele vale. Então, resto de animais, ou seja, toda a imundície era jogada naquele lugar chamado Gena, que era o vale de Inom. E eles colocavam enxofre para manter o fogo aceso, queimando o lixo, os cadáveres e toda a imundície. Então, por isso que Jesus falou, olha, aquele que chama o seu irmão de louco, ele será réu de juízo, de morte eterna, que significa que essa palavra Gena. Me perdoe, eu não lembro agora se ela tem origem no hebraico ou no grego, não lembro. Mas aí, para vocês terem uma ideia do que significa. Então esse Gena significa aqui fala de morte eterna, do fogo, do lago de fogo, né? Mas aqui tem vocês entenderem o que significa isso tudinho aqui, esse Gena, que era um lugar para jogar o lixo, cadáver de pessoas que eram tidas como imundas, que não teriam nem direito a um funeral. E isso jogava mais enxofre para manter o fogo aceso, não parar de queimar, não parar de queimar. Vamos ler Colossenses 3:8. Mateus 12, como diz aqui, Mateus 12:36 diz o seguinte: 12:36. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Devemos nos conter, certo? Em Colossenses 3:8 diz o seguinte: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então devemos nos resguardar dessas coisas que não agradam a Deus. Meus irmãos, vou parar por aqui e no próximo vídeo vou finalizar o capítulo 3 da lição. Paz do Senhor.